Continuando a ordem, nós temos as anfiartroses, ou articulações cartilaginosas. As sinartroses, que são as articulações que nós estudamos no vídeo passado, elas são fibras, folhetos, como se fossem folhetos de cartilagem, lâminas de cartilagem, tá? A gente chama de fibra, não tem tanto volume. Já as anfiartroses são propriamente ditos cartilagem com volume, tá? Um volume maior de cartilagem, beleza? Então são formadas por cartilagem, o próprio nome já fala, unem dois ossos geralmente, ok? Permitem pequenos graus de movimento. E nós temos dois tipos também, as sicondroses e as sífises, certo? As sicondroses são unidas por cartilagem hialina, que é um tipo de cartilagem nobre do nosso corpo, ok? Podem ser temporárias, tal e qual a gente dá exemplo dos ossos longos ou ossos do crânio. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente está em fase de crescimento, os ossos eles são metade cartilaginosos, que lá o osso do crânio, a fontanela, é a abertura por conta da separação entre os ossos, que ainda é meio maleável, cartilaginoso, e à medida que o tempo vai passando, ele vai ganhando essa rigidez, vai fechando e se unindo, por isso que a gente tem a fontanela. E nós temos o disco diafisiário também lá nos ossos longos, lembra que eu falei? Epífise, diáfise, e no meio a gente tem disco diafisiário e tudo mais. Então, é um grande exemplo do tipo de cartilagem sicondrose temporária, beleza? Que quando a gente cresce, ela some. Pode ser também permanente, que são as articulações da 11ª costela, da 11ª costela, e a articulação costal também, ok? Então, falando do exemplo lá, de quando a época da infância, né? Nós temos a fise, a cartilagem de crescimento, tá vendo? Que é a metáfise, lembra que a gente fala? Na metáfise, nós temos a fise, que é a cartilagem durante o crescimento. Quando a gente fica adulto, a gente não tem mais o osso formado e consolidado. Por que a gente tem esse tipo de cartilagem? É por conta do processo de crescimento. Precisa ser cartilaginoso, aí o osso vai crescendo, à medida que o osso vai crescendo, você também vai crescendo. Aqui a gente tem uma imagem radiográfica, para poder elucidar melhor, tá? Então aqui as metáfises separadas, tá vendo? As metáfises, as epífises todas separadas pela linha metafisiária, ok? Aqui é o exemplo de um crânio de uma criança, para que é uma imagem de um boneco. Nós temos aqui, ó, os ossos são separados, tá vendo? Como ainda é formado, como é diferente a anatomia de uma criança, a fontanela, que é a moleira, que a gente fala tanto, que é recoberto por cartilagem, e quando a gente cresce, quando nós chegamos a uma certa idade, esses ossos se unem e formam as suturas, ok? Aí nós temos uma divisão também das sicondroses, nós temos sicondroses cranianas e sicondroses pós-cranianas. As sicondroses cranianas, nós temos os exemplos das esfenoetimoidal, esfenopetrosa, infraoccipital anterior, infraoccipital posterior. Só pela nomenclatura, né? É uma referência à articulação que nós temos dentro do crânio, que é entre o osso esfenoide e o osso etimoidal, entre o osso occipital, né, na região interna anterior, no osso occipital, na região interna posterior, com os demais ossos. E as sicondroses pós-cranianas, nós temos a epifisiodiafisiária, epífisio corporal, intraepifisiária, externais, manubra external, chifo-external e sacral. Essa epifisiodiafisiária, nós sabemos que são as articulações temporárias, beleza? Quando nós chegamos a um certo tempo de maturação do nosso corpo, elas vão sumir. A external, ela vai continuar, do manúbrio externo, do manúbrio o corpo do externo, entre o processo chifóide e o corpo do externo, e as sacrais também podem entrar dentro desse tipo de articulação. Você vê que às vezes tem duas categorias cada articulação, dependendo. Vamos continuar. Aí nós entramos dentro das sífises, que são cartilagens fibrosas, também, tá? Do tipo hialina também. Característica principal é o disco fibrocartilaginoso. Então as sífises sempre serão
As articulações que tem cartilagem e que também é fibrosa, tem um grande volume de cartilagem, só que a sua principal diferenciação é o disco fibrocartilaginoso. São compressivas e permitem absorção de impacto. Ou seja, as sífises, os discos fibrocartilaginosos, eles são feitos para receber impacto, para ter absorção de impacto, fisiologicamente falando, que é, os discos intervertebrais, alguns discos sacrais, que existem também, a sífise púbica, mentoniana e a manúbrio external. Aqui nós temos o exemplo, do disco intervertebral, que eu já falei na aula passada, disco fibrocartilaginoso, inúmeros folhetos, no meio núcleo pulposo, fica entre uma vértebra e outra, é feito para poder receber impacto, para ter absorção de impacto. Aqui nós temos a articulação manúbrio external, beleza? Que aqui, nesse risquinho aqui, ó, tá vendo? É um disco que fica entre a articulação da clavícula e do osso externo, beleza? É um disco. E o movimento da clavícula vai ser um auxiliador no movimento do braço. Então, a articulação clavículo external, externo clavicular também pode ser chamado, ela vai agir diretamente no movimento do ombro, ok? Aí o exemplo de sífise púbica, que fica entre os dois ossos do pubis, tá? E novamente outra imagem ilustrando o disco intervertebral. Vamos voltar aqui. Beleza? Manúbrio external. Beleza, vamos voltar aqui. Entre o manúbrio e o externo, nós também temos um disco. Tá vendo? Mesmo que seja fundido, não dá para você perceber, mas internamente tem um disco feito de fibra cartilaginosa, assim como entre o processo xifoide e o corpo tem um disco interno lá dentro, tá? Que é feito para essa absorção de impacto também.